Nascer é uma tragédia. Você só não percebe isso porque foi treinado a achar que viver é um privilégio. Você não pediu para estar aqui. Ninguém pediu. Mas um dia, 2 adultos, cansados, confusos ou só seguindo o roteiro, decidiram que gerar outra vida era uma boa ideia. E pior, muitos não foram planejados. Foram apenas o resultado da busca de prazer. Daí resultou você. Não era na verdade para você estar aqui, era para sentir prazer. Ora, sem perguntar nada, jogaram você nesse mundo. Violento, desigual, imprevisível. E agora espera-se que você agradeça por isso. Que chame isso de milagre. Que um dia você repita o ciclo e faça o mesmo com outra pessoa inocente. Mas, e se isso tudo estiver errado? E se colocar alguém no mundo for na verdade um ato brutal camuflado de amor? Não tem nada mais manipulador do que a romantização da vida. Você nasce, chora, aprende a andar, vai para a escola, sofre bullying, descobre que o mundo é injusto, trabalha, adoece, enterra quem ama. E ainda te dizem, coloque um filho nisso aí, vai dar sentido à sua existência. É assim que se perpetua o ciclo, não por maldade, mas porque ninguém tem coragem de admitir. O nascimento não é bênção, é condenação. Parece absurdo? David Benatar, filósofo sul-africano, diz que o maior presente que você pode dar a alguém é não tê-lo feito nascer. No livro Better Never to Have Been, ele argumenta que o sofrimento é inevitável e o prazer, opcional. O não nascido não sente falta da vida. Só quem existe é que sofre. Você quer mesmo ter filhos? Ou só está tentando preencher um vazio que nem sabe de onde vem? Ou está tentando consertar sua própria infância em outra pessoa? A verdade é que muita gente tem filhos por ego, por medo da solidão, por pressão, por tédio. E depois se arrepende, mas não pode falar. Porque dizer, eu me arrependi de ter um filho, transforma você num monstro. Neste vídeo, nós vamos falar sobre aquilo que quase ninguém tem coragem de admitir. Ter filhos pode ser um erro definitivo, não tem volta, não tem desfazer. Você pode abandonar um emprego, um casamento, uma casa, mas não pode desfazer um nascimento. Se você quiser a verdade nua, incômoda e sem maquiagem, assista até o fim. Talvez pela primeira vez alguém esteja te contando o que o mundo tentou esconder a vida inteira. Você não deveria ter filhos. A maior mentira que te contaram é que sua vida só vai fazer sentido quando você gerar outra. É assim que começa o condicionamento. Não com argumentos, com aplausos. A menina que brinca de boneca ouve vai ser uma ótima mãe. O menino que protege o irmão mais novo vai ser um bom pai. Ninguém pergunta se ele quer. Ninguém pergunta se ela pode. A pergunta já foi respondida por uma cultura que trata filhos como destino. Na lógica social, quem não tem filhos é um desvio, um fracasso, um erro estatístico. Mulheres são pressionadas por relógios biológicos, homens por legados. E todos, sem exceção, são doutrinados com a ideia de que ser pai ou mãe é a realização máxima da existência, a tal da missão da vida. A palavra família vem embrulhada em propaganda, mas o que ninguém diz é que muita gente que realizou seu sonho hoje vive esgotada, arrependida, presa a um papel que nunca quis de verdade. A maternidade e a paternidade, em sua forma real, crua, não são sobre flores, sorrisos e vídeos no Instagram. São sobre abdicação, cansaço crônico, despersonalização e muitas vezes ressentimento. Mas a sociedade exige que você sorria, porque admitir que ser pai ou mãe não foi o ápice, mas o começo da ruína interna, seria como cuspir no altar da tradição. A filósofa francesa Elisabeth Badinter escreveu que o instinto maternal é mais construção social do que impulso biológico. No livro O Mito do Amor Materno,
Ela desmascara a idealização que aprisiona as mulheres em um papel sacrificial. Ser mãe é amor? Pode ser. Mas também é cobrança, pressão, anulação. E quando a criança não corresponde ao que se esperava dela, emocionalmente, intelectualmente, moralmente, a frustração é inevitável. Porque, no fundo, muitos pais colocam expectativas secretas no filho, de ser melhor que eles, de dar certo, de ser um projeto de redenção. E o que acontece quando esse projeto falha? Há mães que se sentem culpadas por não sentirem amor incondicional. Pais que se arrependem de cada mudança de fralda. Gente que nunca teve tempo de processar suas próprias dores, mas decidiu reproduzir. E agora lida com um ser humano real, complexo, exigente, que cobra atenção 24 horas por dia, sem pausa, sem botão de desligar. Isso é o que ninguém conta. Porque admitir que talvez você tenha tido um filho para preencher seu próprio vazio seria imperdoável. Mas essa é a verdade incômoda. Muitos filhos são nascidos da carência, não do amor, do tédio, não da plenitude, do medo da solidão, não da coragem de amar. No fundo, o que está em jogo aqui não é só o desejo de ter filhos, é o medo de não ter. Medo de estar sozinho, medo de ser esquecido, medo de que sua vida não tenha valido a pena se não houver outro para continuar. Mas filhos não são garantias contra o esquecimento, e não deveriam ser condenados a viver o peso de dar sentido à vida de alguém. Você quer ter um filho, ou quer se sentir necessário? Você quer educar, ou quer ser adorado? Você quer amar, ou quer ser salvo? A linha entre o altruísmo e o egoísmo na parentalidade é mais tênue do que querem te fazer acreditar. Ter um filho é condenar alguém à morte. Só que antes, ele vai sofrer por décadas tentando entender por que foi jogado aqui. Essa é a crueldade silenciosa da vida. Ela começa sem consentimento. Você nasce com um corpo que pode adoecer, uma mente que pode te trair, e um mundo que não liga para nenhuma das duas coisas. E ainda assim, chamam isso de milagre. Ter filhos não é um ato neutro. É uma decisão de terceiros que define a existência de alguém, para sempre. Você está assinando um contrato que o outro não leu, não entendeu e nunca poderá cancelar. Você tem noção do peso disso? O filósofo Davi Benatar foi claro. Trazer alguém à existência é sempre um mal, mesmo nas melhores condições. Não porque a vida é sempre horrível, mas porque ela contém sofrimento inevitável. E o prazer, ao contrário, é incerto, irregular, instável. Você não pode garantir que seu filho será feliz, mas pode ter certeza de que ele vai sofrer. Ansiedade, luto, doença, desilusão, perda, angústia existencial. Tudo isso já está incluso no pacote de nascer. Você só precisa apertar o botão, ou, no caso, fazer sexo e não usar camisinha. Quando você tem um filho, não está só colocando um bebê fofo no berço. Está assumindo uma responsabilidade moral, emocional, existencial e intransferível. Seu filho pode crescer e te amar, mas ele também pode odiar a própria vida. Pode crescer com traumas, depressão, crise de identidade, vazio, revolta. E aí? Você vai dizer que fez o seu melhor. Não é suficiente, porque você foi o gatilho da existência dele. A sociedade empurra a ideia de que vale a pena no final. Mas e se não valer? E se a vida que você criou for uma sequência de feridas abertas? E se a pessoa que você colocou no mundo acordar todos os dias desejando que a existência termine? Você pode lidar com essa possibilidade, porque ela existe, e ela é real. Essa não é uma crítica ao cuidado. É uma crítica ao impulso irresponsável de criar alguém sem maturidade emocional, sem preparo psicológico, sem consciência do que isso significa. E ainda chamamos de egoísmo quem decide não ter filhos. Egoísta é quem traz alguém ao mundo sem ter pensado uma única vez nas consequências disso. A frase que tantos dizem, filho é para a vida toda,
não é só romântica, é jurídica, filosófica, moral. Você não pode devolver, não pode desistir. E se fizer isso, se ausentar, se falhar, quem paga é o ser que você gerou. A pergunta não é se você quer ter um filho. Você pode carregar o peso de ser o motivo pelo qual outra pessoa sofre, mesmo sem ter feito nada de errado? E aí, vale a pena? Ter filhos em 2025 é como colocar um berço no meio da estrada e torcer para ninguém passar por cima. Essa é a realidade. Só que ninguém tem coragem de chamar as coisas pelo nome, porque se chamasse, teria que admitir que o ato mais celebrado da humanidade, reproduzir, hoje é quase um ato de negação coletiva. Estamos em colapso, crise climática, desigualdade extrema, polarização política, inteligência artificial fora de controle, guerras por água, fome, exílio. O planeta virou um campo de batalha, mas seguimos sorrindo em chás de bebê. Você sabe o que está acontecendo. O planeta está derretendo, o mar está subindo. Milhões estão fugindo de zonas inabitáveis, mas a cultura responde com: vai ser lindo ver seu filho crescer. Crescer onde? No meio de qual ruína? Em 2023, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou: a era do aquecimento global acabou. Agora é a era da ebulição global. Não é poesia, é dado científico. Nos próximos anos, milhões de pessoas serão deslocadas por desastres naturais. Crianças que nascem hoje terão que enfrentar uma realidade climática que nem seus pais conseguem encarar no noticiário. Você acha mesmo que está dando o melhor ao seu filho ao trazê-lo para esse cenário? A pergunta que ecoa no antinatalismo ambiental é simples. É ético colocar uma criança no mundo quando o futuro é tão instável que nem você consegue planejá-lo para si mesmo? E aqui, o assunto não é só futuro, é presente. A cada 10 segundos, uma criança morre de fome no mundo. Mais de 400 milhões de crianças vivem em áreas de conflito armado. 1 a cada 5 vive em zonas de altíssima poluição, inalando ar tóxico todos os dias. Isso está acontecendo agora. Não se trata de ser apocalíptico. É só que, pela primeira vez na história, sabemos com exatidão científica o tamanho do buraco em que estamos. E mesmo assim, seguimos repetindo: mas eu quero ter a experiência da maternidade. Como se um desejo pessoal anulasse a realidade coletiva. No livro The End of the World is Just the Beginning, Peter Zeihan alerta: a segurança, a estabilidade e a previsibilidade das últimas décadas não voltarão. Você quer mesmo empurrar alguém para dentro dessa curva descendente só porque sonhava com um bebê? É isso que está em jogo. Não é sobre amor, ou família, ou instinto. É sobre responsabilidade diante do fim. Há um silêncio conveniente quando o assunto é futuro. Porque encarar os fatos exigiria coragem. E coragem, nesse caso, significa renunciar ao desejo de reproduzir. Significa olhar para o caos lá fora e admitir que, por mais que você deseje amar um filho, não tem como garantir que ele terá um mundo onde isso importe. A verdade é que trazer alguém ao mundo hoje é um salto no escuro. Ou pior, um salto num abismo que você já sabe onde vai dar. Não é o suicida que odeia a vida, é quem coloca outra pessoa dentro dela sem aviso prévio. Isso não é provocação barata, é filosofia pura. Porque a pergunta mais ignorada da existência humana é essa: por que fazer alguém nascer, se viver é inevitavelmente sofrer? Você pode tentar contornar isso dizendo: mas também há beleza. Mas o sofrimento não é opcional. A beleza, sim. O filósofo David Benatar, no livro Better Never to Have Been, diz o que ninguém tem coragem de dizer. A ausência de sofrimento é boa, mesmo que ninguém exista para aproveitar isso. Já a ausência de prazer não é ruim, a menos que alguém exista para sentir falta dele. Essa lógica desarma qualquer argumento romântico, porque revela a assimetria brutal da existência.
Evitar o sofrimento é sempre melhor do que criar a chance de prazer, ao custo da dor. Você já percebeu que o simples fato de viver exige esforço constante? Respirar, trabalhar, amar, perder, recomeçar. A vida é um esforço ininterrupto de não cair no abismo. E ainda assim, o abismo engole todo mundo no final. Doença, velhice, morte. Ter filhos é, no fundo, criar um ser que inevitavelmente perderá tudo. Tudo que ele ama, tudo que ele for, tudo que ele tiver. Você só não sente o peso disso porque está dentro do jogo. Mas pense, se fosse você, antes de nascer, e alguém dissesse: "Ei, quer entrar numa experiência onde você vai sofrer, adoecer, fracassar e morrer, mas também vai ter alguns bons momentos", você aceitaria? Não. E nem seu filho. Aqui está a perversidade. Você não perguntou. Você decidiu por ele. Porque você queria. Porque você achou que seria bom. Ou pior, porque disseram que era sua hora. E o filho, quando cresce, não tem a quem culpar, porque não pode voltar atrás. Ele tem que lidar com as cartas que recebeu de um jogo que nunca pediu para jogar. A psicanálise já mapeou esse erro. Filhos nascem como extensões narcísicas dos pais. Desejo, projeção, fuga do próprio vazio. O filho como espelho, como redenção, como desculpa para não se suicidar. E a criança cresce com esse peso invisível. Ser a prova viva de que a vida dos pais valeu a pena. O filósofo norueguês Peter Wessel Zapfe, outro pensador antinatalista, escreveu: "A tragédia do homem é que ele tem consciência demais para viver como um animal e instinto demais para viver como um Deus." Ou seja, a consciência humana é um fardo, um tipo de tortura sofisticada. Somos inteligentes o bastante para entender que tudo vai acabar, mas não fortes o suficiente para lidar com isso. E ainda assim, colocamos novos seres no palco. Você pode dizer: "Mas eu amo a vida." Mas você se adaptou a ela, assim como prisioneiros se adaptam às celas, assim como náufragos aprendem a tomar água do mar. O amor pela vida é muitas vezes sobrevivência emocional, não confirmação de que nascer foi uma boa ideia. Ter um filho é um ato irreversível. Você está criando um ser que irá, um dia, chorar, sangrar, enterrar quem ama e implorar para que a dor acabe. Você pode vestir isso de poesia, mas no fim é isso: dor certa, prazer duvidoso. E aí está o argumento final do antinatalismo. A única forma de realmente proteger alguém do sofrimento é não criá-lo. Muita gente não quer um filho, quer uma segunda chance. A frase é simples, mas esconde um abismo. Pais que dizem: "Quero dar ao meu filho tudo o que não tive", nem sempre estão falando de amor. Muitas vezes estão dizendo: "Quero usar meu filho para consertar aquilo que meus pais quebraram em mim." É aí que a criança deixa de ser um ser humano e vira projeto, salvação, escudo, vingança. Um boneco de porcelana em cima do trauma não tratado. A verdade cruel é que a maioria de nós foi criada por pessoas que nunca deveriam ter tido filhos. Gente que reproduziu não por consciência, mas por medo, pressão, rotina, tédio ou ilusão. E agora repete com seus filhos o que jurou nunca fazer. Essa é a herança invisível. O trauma se replica, se adapta, muda de forma, mas permanece vivo. Na obra de Alice Miller, O Drama da Criança Bem Dotada, ela escancara a perversão emocional do ciclo familiar. A criança é usada para satisfazer necessidades emocionais dos pais, enquanto acredita que está sendo amada. Pais que exigem gratidão porque se sacrificaram. Mães que sufocam porque nunca se realizaram como mulheres. Pais que cobram perfeição porque se sentem fracassados. Tudo isso é trauma transgeracional. E ele viaja de útero em útero, de silêncio em silêncio. Muitos filhos nascem de um pacto não verbal. Eu te coloco no mundo. Em troca, você me dá sentido. É uma transação emocional injusta.
e cruel, porque a criança cresce com uma missão secreta: ser motivo de orgulho, ser a cura do pai ausente, ser a alegria da mãe ferida, ser a prova de que a vida dos pais não foi um erro. E tudo isso é peso demais para ombros tão pequenos. A filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre afirma: o inferno são os outros. Mas talvez o inferno real seja ser criado por alguém que te vê como solução, não como indivíduo. O filho que não pode errar porque a mãe sacrificou a vida por ele. O filho que tem que ser feliz, porque se não for, o pai fracassou. Isso não é amor. Isso é aprisionamento afetivo. Quando você não trata suas feridas, você vira seus pais, com sotaque novo. Você grita diferente, mas pelo mesmo motivo. Você educa com discurso moderno, mas com o mesmo medo arcaico. Você acha que está salvando, mas está só repetindo com mais elegância. Trauma não tratado vira doutrina familiar. E se camufla bem, com boas intenções, com festas de aniversário, com frases como "eu só quero o melhor para você". Mas o melhor vem sempre carregado do pior que os pais não enxergaram em si mesmos. Ter um filho não resolve sua dor, só aumenta o alcance dela. E o ciclo se fecha assim: alguém quebrado tentando consertar a própria história em cima de uma criança que nem sabe o que está acontecendo. A pergunta que corta fundo aqui não é se você quer um filho. É: você está pronto para não usá-lo como anestesia para seus próprios vazios? Porque se não estiver, ter um filho pode ser só mais uma forma sofisticada de continuar machucando sem perceber. Nascer é entrar num jogo que você não escolheu. Ter filhos é empurrar alguém para esse tabuleiro sem saber se ele vai conseguir jogar. O que falamos aqui não é ódio à vida, é consciência, é amor radical, o tipo de amor que não romantiza, que pensa antes de agir, que tem coragem de parar o ciclo quando precisa. Se esse vídeo mexeu com você, se te provocou, te doeu ou te trouxe clareza, você já ajudou só por estar aqui. De verdade. Assistir, refletir, compartilhar, isso já é uma forma poderosa de apoio. Mas se você sente que esse tipo de conteúdo precisa existir, se acredita que essa conversa tem que continuar acontecendo com mais força, mais alcance, mais coragem, considere se tornar membro do canal. Além de ajudar diretamente esse trabalho a continuar, você recebe conteúdos exclusivos, bastidores, interações mais próximas e acesso antecipado a vídeos. Outra forma de apoiar é através do Super Thanks, uma ferramenta simples, mas que faz uma diferença imensa. É como deixar um obrigado em forma de impulso, um reconhecimento direto, um sinal silencioso de que essa mensagem te tocou. Nada disso é obrigação. Mas se algo aqui te atravessou e você quiser retribuir, é assim que você pode. E se não puder agora, tudo bem. Só por ter ficado até aqui, você já faz parte disso. Esse canal é para quem pensa, sente e questiona. E só cresce porque você existe aí do outro lado. Obrigado por estar aqui, de verdade.